Olá malta, hoje vamos falar acerca de luzes a piscar nos vídeos, porque é que isto acontece e como é que podemos corrigir. Bora lá. Por vezes gravamos um vídeo com iluminação artificial e depois reparamos que as luzes estão a piscar, o que não era pretendido. Reparem que isto não acontece com iluminação natural, como estamos a usar agora. Mas porquê é que isto acontece e como é que podemos evitar isto? A explicação é algo complexa, mas vou tentar torná-la o mais digerível possível. Luzes alimentadas diretamente da tomada elétrica funcionam com corrente alternada, ou AC. É o gráfico que estamos a ver na imagem. A corrente diz alternada porque a sua direção, a direção da corrente, e neste caso dos eletrões, muda ao longo do tempo, fazendo com que os valores de voltagem e corrente oscilem entre positivo e negativo, consoante a direção dos eletrões. Como tal, o valor da voltagem e corrente em AC está sempre a oscilar. Nunca é constante. É isto que faz com que as luzes acendem e apagam, ou seja, que pisquem. Como podemos ver aqui no gráfico, ok? Se começarmos aqui no ponto zero, à medida que o tempo vai passando, temos aqui também a imagem da lâmpada apagada, ok? Vamos começar a subir aqui no gráfico, a lâmpada começa a acender, a ficar mais brilhante, chega a um ponto de intensidade máxima, ok? Com voltagem e corrente positivas, no máximo, na máxima amplitude. Depois começamos a descer, a luz começa a apagar ligeiramente, quando chegar ao zero a luz apaga, e agora invertemos o sinal da voltagem e da corrente, mas para a luz e para a intensidade da luz isso é igual, ela vai começar a acender outra vez, mesmo no ciclo negativo, acende até meio, acende a um máximo, que é exatamente a máxima, este máximo é exatamente a mesma amplitude que tivemos no lado positivo, só que agora no lado negativo, é simétrica, e a partir do momento em que chegamos aqui ao máximo, começamos outra vez a reduzir a intensidade, a lâmpada começa outra vez a apagar, até que finalmente chega ao zero e ela apaga, e volta outra vez a começar um novo ciclo. Portanto, este ciclo de subir, descer e parar outra vez no zero, isto é um ciclo de corrente alternada. A razão pela qual os nossos olhos não reparam nisto é porque, na verdade, a frequência com que a luz acende e apaga, ou seja, a velocidade do ciclo, é muito rápida, dando a ilusão de que está constantemente ligada, o que não é verdade. Na verdade, está a acender e a apagar muito rapidamente. Também há luzes que são alimentadas a bateria, que funcionam com corrente contínua, ou DC. A corrente diz-se contínua porque a direção dos eletrões nunca muda ao longo do tempo. Ou seja, os valores da voltagem e corrente são sempre positivos, nunca são negativos. A forma mais comum de DC é a das baterias, que nos dá valores de corrente e voltagem constantes ao longo do tempo. O que faz com que, na verdade, luzes que são alimentadas por este tipo de corrente não piscam. Então, e se eu usar só luzes LED ligadas à tomada AC? Isso não resolve o problema das luzes a piscar? Infelizmente não, porque, por enquanto, os LEDs funcionam apenas com DC e, como tal, precisam de um dispositivo chamado LED Driver para quando estes têm de ser ligados à tomada AC. O LED Driver basicamente é o responsável por fazer a conversão de energia AC para DC. Mas consoante a qualidade do driver, podemos não obter energia DC constante, como estamos a ver aqui na imagem, que é o resultado de uma bateria, por exemplo. Mas o que obtemos é DC pulsante, que é o que temos aqui agora na imagem. Ou seja, embora continue a ser DC, porque os valores de voltagem e corrente são sempre positivos, nunca vem para terreno negativo, a intensidade oscila ao longo do tempo. Portanto, há variação de voltagem e de corrente, embora nunca sejam negativas. O que, na prática, significa que os LEDs também vão piscar entre uma intensidade média e uma intensidade máxima. Em resumo, se tens uma luz ligada à tomada AC, seja LED ou não, há a probabilidade dela poder piscar em vídeo. Então, como já sabemos, a corrente alternada varia a direção do fluxo de energia ao longo do tempo e isto acontece de forma tão rápida que os nossos olhos nem se apercebem disto. Quão rápida? Na verdade, isto acontece dezenas de vezes por segundo, consoante o país onde estamos.
No caso de países europeus, entre outros, a eletricidade funciona a 50 ciclos por segundo, ou 50 Hz. Já noutros países, como os Estados Unidos, a eletricidade funciona a 60 Hz. Cada ciclo tem 2 viragens de direção de fluxo, o que corresponde a 2 picos de energia, como já tínhamos visto, um em cada direção. E ambos provocam o acender da lâmpada, o que significa que uma lâmpada vai acender e apagar 2 vezes por ciclo, ou seja, 100 vezes por segundo, em países com eletricidade a 50 Hz, como é o caso de Portugal, ou 120 vezes por segundo, em países com eletricidade a 60 Hz, como é o caso dos Estados Unidos da América. Também é por esta questão de sincronização que a maioria dos países com eletricidade a 50 Hz usa o sistema de vídeo PAL, que usa frame rates das quais 100 Hz é múltiplo, por exemplo, 25 frames por segundo, 50 frames por segundo e 100 frames por segundo. E a maioria dos países com eletricidade a 60 Hz usa o sistema de vídeo NTSC, que usa frame rates das quais 120 Hz é múltiplo, por exemplo, 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo e 120 frames por segundo. Embora no geral a regra tenha sido esta, há exceções. Por exemplo, o Brasil, o nosso país irmão, usa sistema PAL de 50 frames por segundo, mas tem energia elétrica a 60 Hz. Estes sistemas de vídeo foram desenvolvidos para a emissão analógica de TV a cores. Como curiosidade, existe ainda um terceiro sistema destes, que é o SECAM, mas a maioria dos países que o usavam já se converteram para o sistema PAL. E já agora também, para ser preciso, o NTSC usa 29.97 frames por segundo e 59.94 frames por segundo, mas é comum vermos estes valores arredondados para 30 e 60 por uma questão de praticalidade. Ok, como já sabemos, a frequência com que a corrente AC varia é suficientemente rápida para o olho humano não reparar, o que nos dá a impressão de uma lâmpada AC continuamente acesa, embora já sabemos que isso não é verdade. No entanto, o sensor da nossa câmara é rápido o suficiente para ser capaz de capturar vários fotogramas a meio do ciclo elétrico, onde a intensidade da luz não é constante frame para frame, porque numas apanha a luz acesa, noutras apagada, noutras algures a meio, em termos de intensidade, o que faz com que as luzes pisquem nos nossos vídeos. Para percebermos melhor como podemos resolver esta questão, vamos explorar alguns cenários em maior detalhe, calculando aproximadamente a quantidade de luz que o sensor captura em cada frame, o que corresponde à exposição, ou exposure. Nestes exemplos vamos usar eletricidade de 50 Hz, mas a lógica é exatamente a mesma para 60 Hz. Ora, como já sabemos, o gráfico da corrente AC, que temos aqui no ecrã, representa a variação da voltagem e corrente ao longo do tempo, o que faz com que uma luz alimentada por esta corrente acenda e apague consoante a linha do gráfico. Isso significa que a quantidade de luz emitida aumenta ou diminui consoante essa linha. Como tal, para termos uma ideia da quantidade de luz total emitida durante um determinado intervalo de tempo, podemos calcular a área entre a linha e o eixo do tempo, que é aquela zona que está ali a amarelo. Quanto maior a área, maior a quantidade de luz emitida e maior a quantidade de luz que incide no sensor da câmara, ou seja, maior a exposição. Para não termos luz a piscar nos nossos vídeos, o nosso objetivo é que a exposição se mantenha constante ao longo do tempo, ou seja, ao longo das várias frames do vídeo. Isto significa que temos de conseguir sincronizar o nosso sensor com a frequência elétrica, por forma a que a área de exposição do gráfico seja constante. No caso de 50 Hz, que é o gráfico que temos aqui na imagem, vou buscar aqui o rato, o valor mínimo onde a área se mantém constante, que é esta que está aqui, é 1/100º de segundo, ou meio ciclo, como já vamos confirmar de seguida. Já voltamos a este valor mais tarde, quando falarmos de vídeos de câmara lenta. Bem, por forma a simplificar os cálculos de área, e não termos de usar integrais, ou cálculo integral para calcular a área de funções curvas e contínuas, como as trigonométricas, no caso é a função seno, okay, da corrente alternada, vamos fazer uma aproximação à curva com retângulos e triângulos, onde a área é mais simples de calcular e para o nosso objetivo serve perfeitamente.
Vamos então assumir que temos um triângulo reto com a área x, okay? E portanto representa luminosidade x, ou ainda a exposição x. Com dois triângulos retos juntos obtemos um retângulo com o dobro da área, ou seja, 2x. E se juntarmos estes dois retângulos num retângulo maior, este terá o dobro dessa área, ou seja, 4x. Com estes blocos podemos fazer uma aproximação à curva, okay? Da forma aqui como temos aqui na imagem, ficando aproximadamente com uma área de 12x por meio ciclo, ou 24x num ciclo completo. De notar que, embora o valor da área seja negativo na parte inferior do gráfico, devido à direção oposta dos eletrões, como já tínhamos visto, isso não impacta a emissão de luz, que é igual à parte positiva. É por isso que a lâmpada acende nos dois extremos da curva. Se assim não fosse, teríamos uma exposição nula, porque estaríamos a somar uma área positiva a uma área negativa, em vez de 24x. Voltando então à nossa questão do alinhamento entre sensor e frequência elétrica, assumindo que a abertura da lente e a sensibilidade ou o ISO do sensor se mantêm constantes ao longo do vídeo, restam-nos duas ferramentas para controlar a exposição. É a frame rate, que é a taxa de frames, ou frames por segundo se quiserem, e a velocidade do obturador ou shutter speed. A frame rate define quantas frames por segundo o sensor captura para criar o vídeo, e a shutter speed determina o tempo de exposição do sensor em cada frame. De notar que, a menos que por razões artísticas, não faz sentido ter um shutter speed mais lento do que a frame rate. Por exemplo, se estivermos a capturar 30 frames por segundo de frame rate, devemos ter um shutter speed máximo de 1/30 de segundo. Caso contrário, a luz de uma frame vaza para a frame seguinte, criando vídeos com borrões ou blur. Vamos então começar com a sincronização mais simples de todas, a frame rate. Se alinharmos a frame rate com a frequência elétrica, que é o que temos na imagem, nunca vamos ter luz a pescar nos nossos vídeos. Está feito. Vamos ver o primeiro exemplo, onde estamos a usar 50 frames por segundo e, portanto, estamos perfeitamente alinhados com a frequência elétrica de 50 Hz e estamos a usar o shutter speed máximo de 1/50 por segundo, para que a luz seja capturada durante todo o tempo da frame. Neste caso temos uma exposição constante de 24x em todas as frames do nosso vídeo. E se começarmos a gravar desfasados do ciclo energético? Ou seja, já depois do mesmo ter começado e apanhamos a curva ali a meio ou num ponto intermédio, não há problema, já vamos ver, porque se a área continuar a ser a mesma, por exemplo aqui apanhamos ali a curva um bocadinho à frente, a área continua a ser exatamente a mesma, independentemente do ponto inicial onde estamos a gravar. Vou avançar mais um bocadinho, estão a ver? A área entre o ponto inicial e o ponto final da frame é sempre a mesma. Podem fazer as contas, é sempre 24x em todas as frames. Então e se usarmos agora um shutter speed diferente? Um que nem é compatível com a família de 50 Hz, como por exemplo 1/80 de segundo? Não há problema nenhum, está aqui o exemplo. Uma vez que a quantidade da luz capturada é sempre a mesma ao longo das frames, que é aquilo que nós queremos, que é a exposição contínua. Uma vez que a captura começa e termina sempre no mesmo ponto da onda. Ora, isto é verdade para qualquer valor de shutter speed e à medida que eu vou avançando, reparem que a exposição é sempre de 16x para todas as frames. É inferior a 24x porque estamos a limitar o tempo de exposição com a shutter speed, neste caso uma shutter speed mais rápida. Reparem que eu referi a questão de shutter speeds compatíveis com 50 Hz. Provavelmente muitos de vocês com experiência em vídeo já sabem ao que é que eu me refiro, mas mesmo assim acho importante clarificar esta questão. Na verdade, compatibilidade neste contexto significa a capacidade de iluminar o pescar de luzes e é aplicável tanto a frame rates como a shutter speeds, porque ambas afetam a exposição da mesma forma, controlando o tempo da mesma numa frame. Reparem que o shutter speed só pode encurtar o tempo de exposição que já está pré-definido pela frame rate. Por isso, ambas controlam o tempo de exposição de uma frame na prática. No caso de eletricidade a 50 Hz, temos 2 picos de luz por ciclo, ou seja, os picos de luz têm uma frequência de 100 Hz.
Como já tínhamos visto também, esta frequência corresponde ao tempo mínimo necessário para obter uma exposição constante, que neste caso, está aqui no ecrã a amarelo, é de 1/100avos de segundo, ou meio ciclo se quiserem. E vou explicar esta parte também melhor na secção de câmara lenta. No entanto, se formos somando mais meios ciclos à exposição, mantemos sempre uma exposição constante, com uma intensidade que é múltipla da intensidade inicial de 1/100avos de segundo. Isto diz-nos que, na verdade, qualquer múltiplo de 100 garante-nos uma exposição constante. Se pegarmos em 100 e dividirmos pelos valores inteiros, encontramos valores múltiplos de 100, dos quais só nos interessam os inteiros, que são os que estão normalmente presentes nas câmaras. Por exemplo, 100 a dividir por 2 é 50, 100 a dividir por 3 é 33.333, pronto, este não é um valor inteiro, é uma dízima infinita periódica, não nos interessa. 100 a dividir por 4 é 25, 100 a dividir por 5 é 20, etc. Como não é habitual filmar abaixo de 24 frames por segundo, vamos ficar por estes valores, neste caso os inteiros são 100, 50 e 25. Estes valores são os valores de frame rate e shutter speed compatíveis com eletricidade de 50 Hz. No caso de frame rate, estes valores representam os frames por segundo. No caso de shutter speed, é 1 sobre este valor segundos. Pode-se fazer exatamente o mesmo cálculo para a eletricidade de 60 Hz, obtendo os vários múltiplos de 120 que sejam maiores ou iguais a 24, que neste caso são 120, 60, 40, 30 e 24. E não vale a pena continuar. Normalmente não usamos 40 frames por segundo, portanto este valor fica fora aqui do baralho. Reparem que estes valores alinham com os que são usados pelas normas PAL de 50 Hz e NTSC de 60 Hz, como já tínhamos visto anteriormente. Agora já sabem porque é que estas normas usam estes valores. Vamos assumir agora que, por razões criativas, queremos usar frame rates não compatíveis com a nossa frequência elétrica. Por exemplo, se quisermos filmar a 60 frames por segundo, que é o exemplo que temos aqui no ecrã, num país de 50 Hz como Portugal. Neste caso, só com a frame rate não vamos conseguir manter uma exposição constante no vídeo. Como podemos ver aqui no exemplo, temos 3 frames filmadas a 60 frames por segundo e a exposição de cada uma delas é diferente. 21.5x na primeira frame, se somarem aqui os xzinhos até esta linha aqui vermelha dá 21,5. A segunda exposição dá 17x, se somarem esta área entre o início e o fim da frame 2, e na frame 3 20.5x. Portanto, 3 exposições diferentes, a luz está a piscar. Neste caso então vamos ter que recorrer à shutter speed para poder ajustar a exposição por forma a que esta seja compatível com a frequência elétrica. Vamos então escolher uma shutter speed compatível com 50 Hz e superior à frame rate que escolhemos para filmar, para não termos os borrões de vídeo, como já falámos. Neste caso, a shutter speed superior a 60 frames por segundo e compatível com 50 Hz é 1/100avos de segundo. Ora, se aplicarmos este limite, agora está aqui no ecrã, se aplicarmos este limite temporal à exposição de cada frame, ou seja, metemos aqui o shutter speed só de 1/100avos por segundo, quer dizer que o resto da frame, o obturador vai estar fechado e, portanto, não entra luz para o sensor, só entra luz durante 1/100avos de segundo e o resto da exposição está fechada, portanto não recebe luz no sensor. Aplicando então este limite temporal à exposição de cada frame, assegura que a exposição se mantém constante ao longo das várias frames, mesmo com uma frame rate que não é compatível com a frequência da nossa eletricidade. No caso em questão, reparem que a exposição agora baixou, claro, porque tem menos luz, porque tem mais tempo para capturar a luz, passou de 1/60avos de segundo para 1/100avos de segundo. No entanto, a quantidade de luz que captura é constante ao longo das frames. A primeira frame tem 12x de exposição, somando aqui os x todos, esta área é 12x aproximadamente. Se formos ver a frame 2, se somarmos aqui a área, dá 12x também, e na frame 3 12x também, voltamos a ter exposição constante, independentemente de estarmos a usar uma frame rate incompatível, neste caso com a nossa frequência elétrica.
Então e se eu por acaso, quando começo a gravar, não começar exatamente ali no início da onda? Será que isso vai ter um impacto? Excelente pergunta, vamos validar isso. Aliás, não pode haver impacto porque nós não conseguimos controlar exatamente quando começamos a filmar, se começamos a filmar sempre no início da onda ou não. E portanto, se por acaso começarmos a filmar aqui já um bocadinho a meio da onda, reparem que a exposição se mantém a 12 frames por segundo. Vamos avançar ainda mais um bocadinho, continua-se a manter a 12 e ir-se a manter constante nas várias frames, ok? Se vocês continuassem a avançar, independentemente de estarem a usar uma frame rate não compatível com a frequência elétrica, se conseguirem ajustar a shutter speed por forma a ela ser compatível com a vossa frequência elétrica, não vão ter problemas. Ok, vamos então à câmara lenta. Para se filmar em câmara lenta, basicamente o que se faz é aumenta-se a frame rate da gravação para mais tarde abrandar a mesma em pós-produção. Por exemplo, podemos filmar a 100 frames por segundo e depois reproduzir o vídeo a 25 frames por segundo, ou 1/4 da velocidade, dando-nos assim o aspecto visual da câmara lenta. Então e acima de 100 frames por segundo? Podemos filmar sem luzes a piscar? Infelizmente não. 100 frames por segundo, na verdade, é o limite máximo de frame rate sem luzes a piscar, com eletricidade a 50 Hz, porque 1/100º ou meio ciclo é o intervalo mínimo onde conseguimos garantir exposição constante em todas as frames, como já tínhamos falado antes. No caso da eletricidade a 60 Hz, o máximo é de 120 frames por segundo. Ora, conseguimos validar isso exatamente aqui, ok? Portanto, temos aqui um ciclo de 50 Hz e estamos a filmar a 100 frames por segundo, ok? Com uma exposição de 12x. E reparem que, independentemente do ponto onde eu começo, na onda, a exposição é sempre a mesma, sempre de 12x ao longo de todas as frames, independentemente do ponto de onde eu começo. Agora, como é que eu tenho a certeza que isto é o máximo que eu posso filmar? Que eu não posso filmar mais rápido do que 100 frames por segundo, com luz artificial AC, sem ter luz a piscar. Vamos ver um exemplo com o dobro da frame rate, ou seja, 200 frames por segundo. Cá está. Que até parece ser um valor compatível, porque é o dobro de 100, ok? No entanto, assim que começamos a deslocar o ponto inicial da gravação ao longo da onda, percebemos que as frames capturam exposições diferentes, como podemos ver aqui, fazendo com que as luzes pisquem no vídeo, ok? Portanto, é por esta razão que 100 frames por segundo é o limite máximo de frame rate para iluminação artificial alimentada por AC a 50 Hz. Mesma coisa para 60 Hz será 120 frames por segundo, exatamente por esta razão. Reparem aqui que, agora vendo em mais detalhe aqui o exemplo, portanto, 200 frames por segundo, usando um shutter speed de 1/200º de segundo para não haver borrão no vídeo. Na frame 1 a exposição é aproximadamente 8.5x, mas na frame 2 é 3.5x. Na frame 3 é 8.5 outra vez, 3.5, ok? E por aí em diante. Portanto, isto significa que vamos ter as luzes a piscar. Assim sendo, para frame rates superiores a 100 frames por segundo, a única opção é ou luz natural ou iluminação de corrente direta, ou DC, seja via bateria ou bons conversores AC-DC, para assegurar que o output não é o DC pulsante, como vimos no início do vídeo, no caso dos LEDs. Por fim, em resumo, para alinhar o sensor da nossa câmera por forma a não termos luzes AC a piscar no vídeo, devemos usar valores de frame rate ou de shutter speed, dos quais a frequência das luzes a piscar é múltipla. Estas frequências são de 100 Hz para eletricidade de 50 Hz e 120 Hz para eletricidade de 60 Hz. Se escolherem alinhar pela frame rate, não precisam de se preocupar com o shutter speed. Não esquecer que o máximo, como já vimos, é de 100 frames por segundo ou 120 frames por segundo, consoante a frequência elétrica. Se por questões criativas quiserem escolher uma frame rate incompatível com a frequência elétrica, terão de escolher uma shutter speed compatível. Não esquecer que o máximo é 1/100º de segundo ou 1/120º de segundo, como já vimos anteriormente. Por fim, não se esqueçam que em qualquer destes cenários, e a menos que seja por razões criativas, devem sempre usar uma shutter speed igual ou superior à frame rate, por forma a garantir que não têm borrões no vídeo. E pronto, está feito.
Espero que tenha sido útil para vocês. Por favor, deixem o vosso feedback e partilhem as vossas ideias e opiniões nos comentários. Se quiserem ficar a par dos próximos vídeos, podem subscrever o canal e clicar no botão de like. Obrigado e até à próxima.